Você já sentiu que passa o dia inteiro ocupado fazendo inúmeras tarefas e no final do dia você não fez de fato nada o que importa? Eu também já vivi isso e muito cuidado. Você pode estar jogando o seu tempo, o seu precioso tempo, no lixo. E de fato, o que que acontece? Hoje passamos a maioria do tempo fazendo coisas que não importam. São diversas distrações que a gente tem no nosso dia a dia. Inclusive, um deles, todos nós guardamos no bolso, ou até às vezes colocamos no pulso, são os telefones e os equipamentos que têm notificações. São grandes ladrões de tempo. A gente fica rodando de rede social para rede social, de post para post, de rios para rios, é e-mail, é notificação, e no final das contas, quando você decide fazer alguma coisa, ou quando você decide checar tudo o que você deveria ter feito e não fez, dá aquela sensação de vazio, não é? Pois isso é muito comum. E nos dias de hoje está muito mais acelerado, porque nós somos bombardeados com tecnologias em que nós ainda estamos aprendendo a usar. Um outro ponto muito comum, que pelo menos acontecia comigo, é eu achar que para ser produtivo eu tenho que preencher o meu dia com inúmeras tarefas. E isso está completamente errado. Eu tinha a impressão de que quanto mais eu fazia, mais eu era produtivo. Eu tinha certeza absoluta de quanto mais esforço eu tivesse, mais extenuado eu ficasse, mais resultado eu teria. Grande erro. E eu decidi começar a tentar buscar uma solução para aumentar a minha produtividade. E a solução eu encontrei numa coisa que eu estudei há muito tempo, quando eu fui fazer cursos de qualidade e gestão, que é o princípio de Pareto. O que é o princípio de Pareto? Basicamente, resumidamente, sem entrar muito em técnicas, no tecnicismo do princípio de Pareto, é a divisão 80-20. Eu não sei se você já ouviu isso. 80% e 20%. O que esse princípio normalmente define? Que se a gente focar nas 20%, no 20% das atividades que são mais relevantes e de fato são, a gente consegue resultados extraordinários. E é verdade, eu fui lembrar da época que eu trabalhava numa grande empresa e que o setor que eu gerenciava tinha inúmeros problemas e a gente fazia alguns estudos, algumas análises para identificar as causas dos problemas. E pasmem, havia sempre uma grande concentração de problema numa mesma causa. E quando a gente utilizava o princípio de Pareto, quando a gente tinha, digamos assim, 20 causas, por exemplo, 20 causas, o peso dessas causas estavam concentrados em apenas duas, ou seja, se eu resolvesse duas das causas, eu resolvia praticamente 90% dos problemas. Esse é o princípio de Pareto. E quando eu passei a utilizar o princípio de Pareto na minha vida, ou seja, focando naquilo que eu preciso fazer para dar resultado, tudo começou a mudar. Ou seja, eu estou falando aqui que normalmente o que acontecia comigo era, eu focava em várias ações, várias atividades. Por exemplo, para fazer crescer a minha rede social, o Instagram, eu fazia vários posts, eu produzia carrosséis, eu postava foto, eu postava stories, um monte de coisa. E eu descobri que o maior impacto eu conseguia gerar quando eu fazia reels. Sim, quando eu postava um reels, o que acontecia? Eu conseguia praticamente 5 vezes mais retorno do que eu esperava com as outras ações. Portanto, não adiantava eu ficar
fazendo carrosséis, stories, fotos, contando as histórias, fazendo live, porque esse esforço em todas essas ações não estavam me trazendo resultado. Quando eu postava um Reels, todo o resultado que as outras ações não me deram, um Reels trouxe todo o resultado. Portanto, eis aí a evidência do princípio de Pareto. Focar no que realmente importa. Mas atenção, eu não estou aqui falando em estratégia digital, eu não estou falando que o que você deve ou não deve fazer. Eu estou dando um exemplo do que aconteceu comigo, do que eu fiz e do que deu resultado e que conectou com o princípio de Pareto. Portanto, é só um exemplo. Atenção. Portanto, é muito importante que você defina quais são as atividades no seu dia a dia que vão te levar aos seus objetivos. Obviamente, quando a gente se compara, por exemplo, com Steve Jobs, com Mark Zuckerberg, com Bill Gates, com Elon Musk, as minhas 24 horas são completamente diferentes das 24 horas desses executivos. Afinal de contas, o que acontece? Esses executivos, esses altos executivos, têm muito mais tempo para se dedicar aos seus objetivos do que eu. Afinal de contas, a estrutura deles é diferente. Percebe o que eu estou falando? Por exemplo, eles têm faxineira, eles não viajam de carro, muitas das vezes se deslocam de helicóptero, eles não fazem atividades que eu faço. Na minha atividade aqui, que é o turismo, muito provavelmente eles não lavam o carro, não abastecem um carro. Portanto, o que eu estou falando é, as 24 horas deles são empregadas para foco nos objetivos deles. E é por isso que, na nossa realidade, nas nossas 24 horas, a gente precisa ser eficaz e definir quais são as atividades, aquelas mais relevantes, os 20%, que têm um peso muito grande, que vão te levar para o seu objetivo. E um grande erro é achar que o esforço é que vai trazer o resultado. Sim, eu pelo menos fui criado numa época em que o trabalho árduo era um sinal de que eu teria o recebimento por aquele trabalho. E uma das formas que você tem para ajudar a se planejar, a utilizar bem essas 24 horas, ao invés de ficar no Instagram rolando as telinhas para cima, você pega um papel e uma caneta e planeja as suas ações. Coloque o seu objetivo, estabeleça as atividades que você precisa fazer. Depois priorize aquelas que são mais relevantes. Depois avalie quais atividades terão um impacto maior se concluídas e foque nessas ações. Outra dica: reduza a quantidade de notificações e informações que você recebe. Coloque o seu relógio para não apitar. Coloque, quando você precisa fazer uma tarefa, o seu telefone no modo avião ou no modo não perturbe. Isso vai ajudar você a ter foco. Então aqui eu vou dar 2 dicas que vão te ajudar muito para que você atinja os seus objetivos. Revise diariamente ou semanalmente as suas atividades e as suas tarefas. Repriorize se necessário. Eliminar uma tarefa que não faz sentido faz toda a diferença no seu resultado. E aqui eu queria chamar uma atenção para você que é: aprenda a dizer não. Um não para alguém é um sim para você e para o seu projeto e para o seu objetivo. É verdade. Você já parou para imaginar? Você está cheio de atividades, cheio de tarefa em busca dos seus resultados, mas você não está fazendo aquilo que você tem que fazer. Você está fazendo a atividade do outro. Você está fazendo o que o outro deveria fazer. Não faça isso. Diga não. O seu tempo é um dos bens mais preciosos que existe. O tempo não volta. O tempo só anda para frente. Um tempo mal empregado significa que você vai deixar
de ir ao encontro dos seus resultados, do seu objetivo. Não faça isso. Não cometa esse erro. Use e empregue com muito cuidado. Valorize o seu tempo. Eu não estou aqui falando que você deve trabalhar loucamente. Você deve trabalhar com inteligência. Uma vez priorizado, sabendo as atividades mais importantes para você atingir seus objetivos, se você der foco nessas atividades, vai te sobrar tempo suficiente para você fazer tudo aquilo que você precisa fazer, inclusive se dedicar ao descanso. Afinal de contas, o desfrute, o ócio, é a melhor forma de você ter ideias criativas para atingir seus objetivos. Se esse vídeo gerou reflexão em você, se esse vídeo te ajudou, compartilhe, dê um like, faça seu comentário e não se esqueça, eu sou profissional de PNL e eu tenho um livro escrito que é um manual passo a passo para você curar fobia, ansiedade, inclusive para te ajudar a você atingir seus objetivos com técnicas de programação neurolinguística, que vai reprogramar a sua mente e vai ajudar você a ter foco, a ter atenção, a priorizar aquilo que você precisa, a dizer não. As atividades e a reprogramação, a neurociência, ela ajuda você bastante. E esse livro é um manual prático para você fazer sozinho na sua casa. Se você não gostar do livro, não tem problema. A devolução é gratuita, mas eu tenho certeza que quando você lê esse manual, você vai se encantar. Você vai começar a ter uma vida extraordinária e você vai inclusive indicar esse livro para os seus amigos, tá bom? Então, vamos lá, eu espero que tenha te ajudado, vamos com tudo. Forte abraço.